Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Bíblia com Francisca. Se você ainda não me segue, ainda não é inscrito lá no meu canal Bíblia com Francisca no YouTube, eu te convido a inscrever-se no canal Bíblia com Francisca no YouTube, ativar o sininho das notificações para que você possa receber conteúdos de qualidade, bem pensado, bem estudados, conteúdos bem pensados e bem estudados sobre as narrativas bíblicas, sobre assuntos bíblicos, tudo da literatura bíblica, ok? Então, meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo a mais um podcast Bíblia com Francisca Grenza. Hoje eu trago para vocês uma reflexão que é também uma reflexão sobre o livro de Klaus Berger, Para que Jesus morreu na cruz. Esse livro é editado pela Edições Loyola. Edições Loyola, exatamente. Então, vamos lá. Para que Jesus morreu na cruz. Esse também é uma continuidade, esse podcast é uma continuidade sobre cristologia, né? Se você ainda não ouviu sobre a relação existente de Jesus histórico e o Cristo da fé, eu te convido também a você acessar as plataformas digitais, no sentido de áudio, né? As plataformas de áudio, e ter acesso a esse estudo que já está lá disponível para você sobre cristologia, né? A relação existente de Jesus histórico e o Cristo da fé. Também tem aí nos podcasts um episódio sobre a Carta de Tiago, são 2 horas de áudio, sim. Tá completo a carta de Tiago, tá bom? Aí para vocês. Então, vocês têm bastante material, vocês têm materiais aí maravilhosos para que vocês possam ouvir aonde você estiver, em qualquer canto do mundo. Você pode acessar esses conteúdos, esses áudios e aproveitar, estudar, ouvir, trazê-los para a prática da sua vida diária, né, no seu cotidiano, enfim. Eu sei que existem muitos, eu observei aqui nas estatísticas que há muitos ouvintes nos Estados Unidos. Hello, né? Eu espero que vocês estejam bem, possivelmente devem ser a comunidade latino-americana que me ouve. Então, meus queridos, minhas queridas, eu desejo que você esteja bem, que você se encontre muito bem, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, e que você esteja também bem fisicamente e que suas finanças estejam muito bem, porque tudo isso faz parte do nosso ser, da nossa vida. Não é mesmo, meu querido, minha querida? E acredite em você, acredite que você, não sei como você está, se bem ou de outra maneira, mas acredite em você, acredite que existem pessoas justas, pessoas boas nesse mundo, e por isso esse mundo existe, né? A maldade nunca vai se sobressair em lugar nenhum, tá bom, meu querido? Então vamos lá, eu vou falar sobre esse livro, Para que Jesus morreu na cruz, né? Do autor Klaus Berger. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho só do autor. Bom, o livro que eu vou comentar é de autoria de Klaus Berger, o biblista alemão. Esse biblista alemão, ele nasceu em 1940 em Hildesheim, que é a diocese até do meu esposo, Hildesheim, na Alemanha, tá? Ele tornou-se um especialista na área dos estudos do Novo Testamento e atuou como professor de teologia bíblica na Universidade de Heidelberg, na Alemanha. Bom, Klaus Berger apresenta no final de sua obra teses finais, né, na página 219 e 221. Tais teses são o resultado da argumentação anterior,
Vale a pena segui-las e combiná-las com a leitura dos capítulos anteriores a fim de discuti-las criticamente neste resumo do livro. Bom, isso aqui foi uma parte que eu escrevi, mas isso é só para vocês terem uma ideia, caso vocês leiam um dia este livro, para que morreu Jesus na cruz? Essa é uma pergunta que Klaus Berger faz, tá bom? Para que morreu Jesus na cruz? E essa é uma pergunta também que todos nós às vezes perguntamos, não é mesmo, meu querido, minha querida? Para que Jesus morreu na cruz? Vamos pensar de forma mais acadêmica, mais crítica, tá? Então vamos lá. A primeira tese diz o seguinte: Jesus morreu por ter reivindicado a realeza para si. Responsáveis por sua morte foram os romanos. Essa é uma tese. Bom, Berg se baseia na leitura de João, capítulo 18, versículo 37. Perguntado por Pilatos sobre a sua realeza, Jesus afirma o seguinte, abre aspas, eu sou rei, fecha aspas. Contudo, aqui seria necessário iniciar uma análise bem mais ampla das tradições do Novo Testamento, em especial aos relatos da paixão e morte de Jesus nos 4 evangelhos. Berger afirma de forma autoritária de que o Evangelho de João seria historicamente mais confiável. Segundo Berger, na página 13, aqui desse livro dele. Certamente, o autor fundamenta tal afirmação em seus amplos estudos do Novo Testamento. Mesmo assim, a afirmação pode ser questionada. Primeiramente, a formulação, abre aspas, eu sou rei, fecha aspas, acolhe uma fórmula bastante usada no 4º evangelho. Em diversos momentos, o Jesus joanino usa a expressão que lembra o nome de Deus de Israel, apresentado em Êxodo 3, versículo 14. Yehie, Axé, Yehie, sou quem sou. 7 vezes durante o Evangelho de João, Jesus insiste semelhantemente na questão de sua identidade. João, capítulo 6, versículo 35 a 48. Ele diz o seguinte, abre aspas, eu sou o pão da vida, fecha aspas. Em João 8, versículo 12 e João 9, versículo 5, ele diz, eu sou a luz do mundo, fecha aspas, abre aspas, eu sou a luz do mundo, fecha aspas. E João 10, versículo 7, ele diz o seguinte, eu sou a porta. Isso é palavra de Jesus. Em João 10, 11 e 14, Jesus diz o seguinte, eu sou o bom pastor. Em João 11, versículo 25, Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. Em João 14, 6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ego eimi, rodos, a aletheia e a zoé, a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, Em João 15, versículo 1 e capítulo 5, Jesus fala o seguinte, eu sou a videira. A afirmação de Jesus diante de Pilatos, abre aspas, eu sou rei, fecha aspas, conforme João 18:37, parece complementar a sequência dos ditos que começam com a palavra eu sou, Ego eimi, o Yehie, Axé. É o 8º dito neste sentido, sendo que este excede o número 7. Aqui talvez se alcance o que deve ser entendido como mais que perfeito.
Em todo caso, o que Jesus diz a Pilatos se encaixa perfeitamente na teologia joanina, que no Evangelho trabalha com a sequência de 8 ditos semelhantes, os quais, por serem repetidos, se tornam uma fórmula teológica. Isso, por sua vez, destaca que é o Jesus joanino, que se expressa dessa forma. Ou seja, é o Jesus joanino que diz a Pilatos, eu sou rei. Não é necessariamente Jesus de Nazaré, de que precisa ser dito isso dessa forma a Pilatos. Nem por isso o Jesus joanino está errado, sobretudo no que se refere às dimensões teológicas desta afirmação. Mais importante, por sua vez, parece ser o que o conjunto dos 4 evangelhos transmite em relação à morte de Jesus. Jesus enfrentou, sobretudo, oposição por parte das lideranças religiosas de seu povo. Precisam ser mencionados, por excelência, os fariseus, escribas e saduceus. Em especial, os escribas mencionados por 21 vezes no Evangelho de Marcos, 3 vezes 7, se tornam os maiores inimigos de Jesus. Contudo, também, estes últimos não atuam sozinhos. Enquanto contribuem na morte de Jesus em Jerusalém, estão com os chefes dos sacerdotes e dos anciãos. Enfim, com a sua interpretação profética das leis mosaicas, veja, por exemplo, a observância da lei do sábado. E, sobretudo, com sua atuação decididamente a favor das pessoas necessitadas. Jesus chegou a questionar as atitudes dessas lideranças, em especial das lideranças religiosas, mas também das lideranças políticas, como, por exemplo, dos herodianos, os quais ainda estavam governando na Galileia. Mas ainda no final de seu caminho, Jesus entrou abertamente em conflito com lideranças religiosas ligadas ao templo. E isso em Jerusalém. Nas suas controvérsias na praça do templo, enfrentando interrogatórios iniciados pelos mais diversos representantes de grupos religiosos e politicamente importantes, Jesus defendeu radicalmente a aletheia, a verdade, a emet, denunciando o que avaliava como hipocrisia na parte dos líderes. Em consequência, tais líderes judaicos procuravam por sua morte. Existe ainda outro grupo responsável pela morte de Jesus. No Evangelho de Marcos, o grupo chamado de multidão, representando o povo judeu, ganha com 38 menções, maior importância. Discutindo justamente a questão da morte de Jesus, a multidão ganhou um papel coadjuvante. Chefes dos sacerdotes, escribas e anciões, conforme Marcos 11, versículo 32, e conforme Marcos, capítulo 12, versículo 12. Bom, podia salvar Jesus, né? Até Pilatos estava disposto a satisfazer a multidão, conforme vocês podem conferir em Marcos, capítulo 15, versículo 15. Se ela pedisse Jesus, contudo, a multidão não o fez. Tanto que elas pediram Barrabás, né? A multidão que Jesus curou, alimentou, que Jesus ensinou, escolheu o marginal, o homicida, o ladrão, tudo que não presta, Barrabás. Né? Jesus Barrabás, eles escolheram, a multidão escolheu Jesus Barrabás. Sim, meu querido,
o nome de Jesus, de Barrabás também era Jesus, Jesus Barrabás. E tinha Jesus de Nazaré, que era Jesus o Cristo. Tá? Então, onde está isso, Francisca? Em Marcos, não sei se 17, 27, alguma coisa assim, não lembro exatamente, mas está no texto grego. E muitas traduções não colocam Jesus Barrabás. Acredito que a tradução nova a Bíblia das Paulinas, traga essa tradução de forma bem autêntica. Eles foram bem originais no sentido de trazer esse nome de Barrabás, Jesus Barrabás, na sua tradução. Eu achei muito legal isso. Então, essa que eu saiba, só tem essa Bíblia e a Bíblia judaica completa do externo, que existe o nome de Jesus Barrabás, tá? Mas está em Mateus, tá? Se você consegue ler Mateus todo, né, o Evangelho segundo Mateus, você vai encontrar lá que estava, o julgamento era entre Jesus Nazareno, né, o Cristo, chamado Cristo, e também Jesus Barrabás, que era um homicida, um assassino, um ladrão, enfim, né? Então a multidão escolheu Barrabás, sempre o ladrão. Isso não é de hoje, meus queridos, a multidão sempre escolhe, né? Escolhe às vezes errado, vamos dizer assim. Bom, faz parte da história, né? Eu não estou contando uma historinha aqui, eu estou narrando a história dos evangelhos. É assim, a multidão já escolhia politicamente de forma um ladrão. Né? Fazer o quê? Então, ou seja, Pilatos é apresentado como quem, ameaçado em sua reputação junto ao imperador, covardemente cede no que se refere à condenação de Jesus à morte. Os evangelhos, por sua vez, não o apresentam como culpado principal. Não, Pilatos não era o culpado principal pela morte de Jesus. Até porque ele estava cumprindo ordem do Império Romano, ele era um funcionário real do Império Romano. Ele estava fazendo o trabalho dele. Embora a gente questiona que eticamente não estava, enfim, correto em algumas visões, para quem tem essa visão. Mas, se a gente for analisar do ponto de vista, ele era empregado do Império Romano. E como empregado, você pode fazer muitas coisas, até o que não é correto. Infelizmente, é assim que acontece no mundo. Não adianta a gente vir aqui e dizer, não, mas eu não faria isso, não sei. A gente não sabe. Quando a gente está numa situação, é que a gente vai saber se a gente realmente é o que é, sabe? Então, depende muito. Às vezes a gente diz, mas eu não faria isso. Você não sabe se você nunca chegou lá. Se você nunca exerceu aquela função, se você nunca teve tal coisa. Porque vocês sabem que, às vezes, os cargos, o poder, o dinheiro, as coisas, elas só mostram quem a gente realmente, de fato, é, né? Meu avô costumava dizer que o ladrão já nasce pronto, o desonesto já nasce pronto. Aparece uma oportunidade, ele faz. Porque já estava lá, né? Apenas mostrou, apenas se revelou, apenas o potencial daquilo veio à luz. Então, a gente tem que ter muita atenção, às vezes, até que ponto realmente quem a gente é. Por isso que a gente deve se conhecer para saber quem somos de verdade na adversidade, na pressão, diante de uma pressão, diante de quem realmente nós somos. Diante da pressão, quem realmente nós somos, né? Então, é nesse sentido. Pilatos aqui, pelo menos nos textos, ele não o apresentam como culpado principal pelo assassinato, pela morte de Jesus, né? Foram, sobretudo, as lideranças religiosas ligadas ao Templo de Jerusalém e aos movimentos ou partidos religiosos mais importantes, especialmente os fariseus, que tramaram a morte de Jesus. A multidão, por sua vez, foi influenciada por tais lideranças, como até hoje, e tornam-se colaborador em relação à morte de Jesus. Vocês lembram que Anás e Caifás eles manipulavam o povo, tentaram manipular Pilatos, tanto que quando Pilatos diz assim, eles chegam lá para Pilatos e diz, não escreva isso, mas sim que ele disse que ele era rei dos judeus.
né? Ali já existia, como vocês conhecem, atualmente as fake news, né? Uma mentira inventada pelos sacerdotes, né? Enfim, Anás e Caifás. Não diga, eles diziam para Pilatos, não diga para ele, não coloca aí nesse letreiro que ele disse, né? Eles diziam que era para dizer que Jesus disse que ele era o rei dos judeus. E, no entanto, Jesus não falou, né? Não foi bem assim. Mas eles queriam induzir Pilatos. E Pilatos diz: o que eu escrevi, roga é grafa, né? Então, a gente também tem que ver dessa maneira, né, criticamente, né, essa literatura. Então, foram sobretudo as lideranças ligadas ao Templo de Jerusalém e os movimentos dos partidos religiosos mais importantes, especialmente os fariseus que tramaram a morte de Jesus. A multidão, por sua vez, como sempre, foi influenciada por tais lideranças e tornou-se colaboradora na morte, em relação à morte de Jesus. Nesse sentido, a primeira tese de Klaus Berger, de que Pilato e os romanos seriam o principal culpado da morte de Jesus, me parece ser limitada. Vocês sabem que eu tenho um escrito chamado minha dissertação de mestrado foi sobre o letreiro de Pilatos. Então, a mim me parece ser limitada. De certo, o povo judeu não pode ser acusado de forma genérica da morte de Jesus. Afinal, quem esteve debaixo da cruz também era judia. Maria era judia. Madalena também era judia de Magdala. Nossa Senhora, a mãe de Jesus, era judia de Nazaré, né? Então, contudo, o povo judeu também não pode ser inocentado. Suas lideranças e parte da multidão provocaram que o destino de Jesus fosse a cruz, sem ele ter sido entregue e acusado por seus irmãos judeus. Pilatos nunca o teria conhecido. É como se de repente alguém chega para você e diz assim: olha, você está ouvindo lá aquela teóloga lá, Francisca Grenzer, ela não é nada daquilo que você está ouvindo. Ela é isso. Alguém digamos, alguém que não gosta de mim vai falar isso para você. E aí, então, de repente, você começa a vir aqui, a falar um monte de coisa aqui no meus podcasts, a ir lá no meu canal, a falar um monte de bobagem, sem que você me conheça. Você vai querer me colocar na cruz porque você ouviu um cicrano, uma ciclana, a voz de outra pessoa, que não sou eu de verdade, você não me conhece de verdade. Então, mas você acreditou naquilo que aquela pessoa te falou a meu respeito, né? Então, a mesma coisa acontece aqui. Se Pilatos nunca tivesse, se os irmãos lá judeus, se as pessoas não tivessem ido falar mal de Jesus lá para Pilatos nem teria conhecido Jesus, né? A mesma coisa, se alguém não vir falar de mim para vocês nem vão lembrar de que eu existo, nem quem eu sou. Você entendeu? Então é isso. Pilatos nunca teria conhecido Jesus se os irmãos lá não tivessem ido lá dizer: olha, veja bem, ela está ensinando algumas coisas aqui que não é bem verdade, porque a minha religião diz que não é assim, porque o pastor fulano disse que não é assim, porque o padre falou que não era assim, porque eu não sei quem falou que não era assim. E o fulano tem autoridade, ele estudou em não sei aonde, não sei o quê. Então, se alguém vir falar isso para vocês, é possível que até eu vá para a cruz, entendeu? Assim como aconteceu com Jesus. Jesus tinha um ensino totalmente diferente, ele tinha uma visão diferente da sua própria Sagrada Escrituras. Isso não quer dizer que ele não seguia a sua Sagrada Escritura. Ele seguia, só que ele era mais rígido. Muita gente acha que ele era flexível. Bom, cada um pensa de um jeito de Jesus, cada um tem o Jesus que merece, como diz, né? Como dizem por aí. Então, é isso. Aliás, justamente esta leitura do Evangelho pode se tornar ainda hoje um grande alerta para quaisquer lideranças religiosas e para o povo de Deus, como aconteceu no ano 30 do primeiro século. Também, os dias atuais, podemos correr o risco de provocarmos a morte de Jesus ou de qualquer outra pessoa que esteja ensinando, né, apontar nessa situação com o dedo para Pilatos para dizer que ele é culpado
não parecer ser uma resposta adequada. Ou seja, muita gente pode chegar lá para o Papa, vai para Roma, às vezes vai passear, mas vai para fuxicar. Olha, senhor Mário Jorge Bergoglio, tem uma moça lá no Brasil, lá em São Paulo, que ela está falando tudo errado sobre a Bíblia. Ela está detonando a Igreja Católica, ela está detonando outras religiões, ela está falando não sei o que do outro. Podem, podem. E eles podem vir me calar? Podem também, porque eles têm poder sobre muitas coisas. Vocês entendem, meus queridos? Então é isso, tá? Então qualquer pessoa que vá pensar, raciocinar e pensar criticamente a respeito desses textos e como fazer uma análise da sociedade atual e da sociedade que vivia no tempo de Jesus, pode ter certeza que vai muita gente para a cruz. Ou vai ser apagada de outras maneiras. Enfim, vocês sabem que isso aconteceu e acontece diariamente, né? A segunda tese é o seguinte: a cruz diz que não são os humanos. E quem é Deus? Bom, a cruz não quer glorificar a crueldade. Ela representa primeiramente de que o homem é capaz e até onde a violência promovida pelo homem pode chegar. Para quem estuda a história, sabe, por exemplo, sobre Auschwitz, né, sobre o que o nazismo fez, né, e muitos outros. A escravidão, por exemplo, do trabalho. Vocês viram, a gente tem aqui no Rio Grande do Sul pessoas que são escravizadas no seu trabalho, né, enfim. Então, o que quer dizer isso? É que de lá para cá muita coisa não mudou. E o ser humano é capaz de fazer violências, promover violências terríveis. No segundo momento, por sua vez, a cruz revela que Deus não encontra os seus limites na crueldade humana. Pelo contrário, Deus se revela solidário à vítima. Quem, pois, reza na cruz, por exemplo, Eli, Eli, sabachthani, né? Que é o Salmo 22, versículo 2, quando Jesus diz, Eli, Eli, sabachthani, né? Meu Deus, por que me abandonaste? Né? Tá em Marcos 15, 34 e no Salmo, que é um salmo que Jesus ora na cruz. Eli, Eli, sabachthani, né? Meu Deus, por que me abandonaste? Sentindo-se um verme e não um homem, né? Não é abandonado por Deus. Pelo contrário, a vítima pode ter a esperança de que Deus lhe faça o que é anunciado na oração citada, né? Ele não menosprezou e não teve aversão à miséria do oprimido. Deste não escondeu seu rosto, mas quando lhe gritou, o escutou, conforme o Salmo 22, versículo 25. A terceira tese diz o seguinte: a cruz torna visível a culpa em todo o seu caráter terrível. Sangue é derramado e dessa forma o sangue se torna um sinal duradouro para a redenção. Bom, por mais que em diversas religiões se trabalhe com a ideia do sangue como sinal de expiação, conforme Klaus Berg fala na página 116 e 117, né? Bom, o Novo Testamento não insiste na ideia de que caso Jesus não tivesse morrido na cruz, Deus não teria perdoado. Muito mais, o sangue de Jesus se tornou um sinal. Representa a vontade do inocente que está disposto a oferecer a sua vida sem revidar, sem resistir, com violência a quem usa a violência. Assim, quebra o círculo vicioso da violência. Mas ainda, a cruz revela que pessoas não se apagam definitivamente. Se vocês podem conferir na página 118 do livro Para que Jesus morreu na cruz, do Klaus Berger.
nem quando insistem no assassinato violento. Assassinato violento. Pelo contrário, parece prevalecer uma realidade misteriosa, a morte do inocente disposto a oferecer a sua vida em benefício dos demais. Parece revelar uma verdade que redime. A tese 4 diz o seguinte: a cruz convida à solidariedade compassiva e não apenas à questão jurídica ou de vicariedade. Vislumbra-se na cruz o modo de o discípulo seguir Jesus, conforme Marcos 8:34, Mateus 16:24. O seguimento de Jesus inclui o sofrimento. Ao defender, pois, a verdade do Evangelho, o discípulo, o aluno, o aprendiz, pode sofrer perseguições, assim como Jesus. Neste sentido, a história dos apóstolos e mártires revela que pessoas continuam a ser injustiçadas quando insistem no reino de Deus. Tese 5. A morte de Jesus não foi um sacrifício cultual e ritual. De fato, já as tradições do Antigo Testamento opõem-se a sacrifícios humanos. Texto marcante nesse sentido é Gênesis 22, onde se lê sobre a amarração de Isaque. Todavia, também não existem indícios ou provas históricas a respeito de sacrifícios humanos nas culturas vizinhas do antigo Israel. Essa é a tese 5, tá, gente? A tese 6 diz o seguinte: a morte de Jesus teve caráter sacrificial. A vida e a morte de Jesus tiveram caráter de sacrifício. Contudo, o termo sacrifício precisa ser bem definido. Ao reconhecer Deus, Jesus desistiu de salvar a sua vida física, entregando-a livremente nas mãos de quem o perseguia. Ou seja, Jesus sacrificou a sua vida ao desistir livremente dela. Sangue foi derramado, ou seja, o sangue de Jesus Cristo foi derramado, o sangue de Jesus Nazareno foi derramado, o sangue do Jesus histórico foi derramado, o sangue do Jesus Cristo da fé foi derramado. A tese 7. Jesus morreu para nossos pecados. Na retrospectiva e em um olhar de fé, a morte de Jesus na cruz assume este valor simbólico sacramental, contemplando, pois, o sacrifício como ressuscitado, este no que se refere ao homem pecador, ao homem errante, que erra. Pode se tornar um mediador diante de Deus. A tese 8. Não existia um plano de Deus, segundo o qual Jesus precisava morrer na cruz. Trata-se de uma afirmação delicada. Dificilmente o homem poderá avaliar de forma direta o que faz parte dos planos de Deus. Contudo, ao ler os evangelhos, observa-se que esta questão é uma questão urgente para Jesus. É bom lembrar a cena do Getsemani. Jesus se dirige a Deus como Pai e formula: não seja o que eu quero, mas o que tu queres, conforme Marcos 14:36. Ou seja, se a morte na cruz fosse a última palavra, dificilmente ela poderia ser a palavra de um Deus que está a favor da vida. Contudo, imaginando a morte como passagem, a fim de que, a partir dela e com ela, brote outra realidade, ela pode fazer parte do mistério divino. Mesmo assim, a decisão de entregar a sua vida coube a Jesus.
A tese de número 9 fala sobre o seguinte: Jesus se doou, se entregou ou se rendeu? Bom, é preciso levar em consideração que tais afirmações são pós-pascais. Historicamente, o caminho de Jesus não foi tranquilo, mas acompanhado por um conflito abrangente e dramático. Este tipo de caminho dificilmente pode ser resumido com uma ou outra palavra. Pelo contrário, estas tentativas sempre correm o risco de favorecerem simplificações indevidas. Tese de número 10. Jesus trouxe a salvação através de toda a sua vida e não apenas através de sua morte na cruz. Esta é a história contada pelos 4 evangelhos. Os relatos da paixão e morte de Jesus são antecedidos pelas narrativas que contam, por excelência, como anunciou a chegada do reino de Deus, A Basileia Toteu, O reino de Deus. Através de parábolas e milagres, sinais poderosos, Os sinais em João ele chama de semeions, Esta verdade defendeu até o fim, sem recuar. A tese de número 11. O sangue de Jesus foi substituído pelo vinho eucarístico. Conforme as tradições do Antigo Testamento, do Pentateuco, da Primeira Aliança, diz o seguinte, conforme está no Tanar: o vinho é considerado o sangue da uva, porque o vinho é líquido, vermelho e prensado com violência. Vocês podem conferir isso em Bereshit, capítulo 49, versículo 11, que também é conhecido como Gênesis, capítulo 49, versículo 11. Francisco, onde está Gênesis? É o primeiro livro do Pentateuco, é o primeiro livro da Torá, pessoal, tá bom? Está no Antigo Testamento, que vocês chamam de Antigo Testamento, tá? Contudo, o sangue foi derramado em favor de muitos. No caso, o verbo derramar indica um tipo de aspersão, conforme Êxodo 24, Shemote 24, versículo 6. No sentido de fazer muitos participarem da aliança. O que é aliança, pessoal? Aliança é contrato, tá? O povo de Israel, o povo da nova aliança também é chamado como noiva, tá? O noivo, Jesus é o noivo, Deus é o noivo, é sempre uma relação esponsal, tá? Sempre uma relação matrimonial. E numa relação matrimonial existe uma aliança, existe um contrato, uma ketubá escrita. E a nossa ketubá é o Antigo Testamento, é o Novo Testamento, caso você seja cristão, tá bom? Mas ainda, o sangue de Jesus não representa apenas o sangue do sofrimento, mas em forma de vinho, a alegria messiânica, A alegria do Messias, A alegria do Cristo. Bom, a tese 12. Jesus gerou, por meio de seu sangue, um novo povo de Deus. Sobretudo, as cartas no Novo Testamento, nas tradições neotestamentárias, contemplam este mistério. O sacrifício de Jesus resultou na formação de uma nova parte do povo de Deus, formada por judeus e gentios. O que são gentios, pessoal? São as pessoas que não são nascidas em Israel, que não são judeus, não são hebreas, tá? São gentios, é você, caso você não seja judeu, Os judeus são os nossos irmãos mais velhos, Nós fomos enxertados na oliveira que é Israel. Então, os cristãos são esse povo que foi enxertado na oliveira que é Israel e tem esse novo, contemplamos essa nova formação da parte do povo de Deus, tá? Então, nós somos os gentios, caso você não seja judeu, tá? No caso, os cristãos se tornam um novo povo de Deus, sem que o povo antigo de Deus tivesse sido anulado por causa disso. Não, nos tornamos
filhos adotivos, vamos dizer assim, né? Vocês lembram as cartas de Paulo, né? Que fomos adotados, né? Por meio de Jesus, enfim. A tese 13 diz o seguinte: corpo de Cristo dado e sangue de Cristo derramado por nós. Conforme o que foi dito anteriormente, a morte de Jesus na cruz não pode ser isolada da obra de toda a sua vida. Em especial, sua morte e ressurreição precisam ser contempladas juntamente. Somente assim o crucificado pode ser descoberto como mediador de uma nova aliança, de uma aliança nova, né? A tese 14. Deus escolheu o sacrificado para reconciliar a humanidade, reconciliar o cosmos, reconciliar o mundo. Ao confirmar o crucificado como salvador do mundo, né? Yeshua, o salvador do mundo, ressuscitando-o da morte, Deus inverteu totalmente a ordem de valores, contradizendo o que prevalece para muitas pessoas. Normalmente, pois, o homem sofre a tendência de insistir na sua própria glória, né? Quem nunca, né, gente? A gente sempre quer estar, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou tão, não é assim? Né? Eu sou poderoso, eu sou poderosa, porque eu tenho carros, eu tenho cavalos, eu tenho fazendas, eu sou rica de joias, eu sou rica de bolsas, eu sou rica de perfumes, eu sou rica de tudo, né? Sempre aquela questão de ter a glória do mundo para si, né? Então a gente tem essa tendência, a gente sofre essa tendência de insistir nessa própria glória, renunciando, por sua vez, o que era dele, ou seja, Jesus optou, no caso, ele optou pela verdade do Pai até a morte na cruz, ou seja, a ele, a Deus Pai, seja dada toda a honra e toda a glória, porque tudo é dele, é por ele e para ele que foram feitas todas as coisas. E a gente simplesmente pega um pouco dessa glória, às vezes, para nós, né? Então, hoje eu trouxe para vocês esse tema. Para que morreu Jesus? Para que Jesus morreu na cruz? Né, que são as teses do Klaus Berger, né, são 14 teses, né, que eu coloquei aqui para vocês, porque Jesus morreu na cruz, né, é do escritor Klaus Berger, esse biblista, e o livro é de Edições Loyola. Então, se você gostou, compartilha com seus amigos, com seus familiares, com seus contatos, tá bom? E por aqui eu fico, espero que vocês tenham gostado, né? Para a gente refletir sobre tudo isso. E sejam muito bem-vindos também mais uma vez ao meu podcast Bíblia com Francisca. Eu também já estendo esse convite para que você possa ir até o YouTube, inscrever-se no canal Bíblia com Francisca, compartilhar os conteúdos que lá são veiculados, curtir, comentar, enfim, para que o YouTube saiba que esses conteúdos que eu coloco lá eles são relevantes, né? São conteúdos relevantes. E aqui também no Spotify ou no Anchor, não sei qual plataforma de áudio você está me ouvindo, você também pode compartilhar esses áudios, tá bom? Então, fiquem com Deus, em Deus para Deus, fiquem na bênção de Deus. Geralmente, meus áudios são longos, mas podem ter certeza, eles são conteúdos muito válidos, de qualidade, né? Não digo assim a questão do áudio em si, mas os conteúdos, né? A importância desses conteúdos serem veiculados, vocês já sabem, tá bom, meus queridos? Eu desejo que vocês fiquem bem, que vocês tenham muita saúde, que vocês tenham muita prosperidade boa, que você esteja muito bem no seu trabalho, nas suas finanças, que você prospere, não importa em qual nível social você esteja. Se você está como nível de trabalhador, você trabalha para o teu patrão, abençoa teu patrão para que ele possa prosperar também, porque sem ele prosperar, você também não consegue prosperar, tá? E se você é patrão, procura olhar também o teu funcionário, o teu colaborador, porque sem ele, tua empresa também não prospera assim de forma como você queira.
né, ele não vestindo a camisa da tua empresa, dificilmente uma empresa se mantém, porque na verdade a empresa, gente, por mais que seja questão jurídica, né, CNPJ e tudo mais, mas uma empresa é feita por pessoas humanas, pessoas que têm sentimentos. Então, dependendo do sentimento que as pessoas têm ali naquela empresa, a empresa pode ter sucesso e também pode não ter, porque o trabalhador desmotivado, ele não vai trabalhar legal para você, e não vai entregar um trabalho bacana, né? Você também depende de clientes, de pessoas bacanas que possam querer o teu serviço ou o teu produto. Então, veja que sempre são pessoas humanas que estão ali para que você possa servir e elas possam servir a você também, no sentido de trazer benefícios para a tua vida e para a tua empresa, né? A partir do momento que a gente começar a olhar o outro, as empresas, como que existem pessoas humanas ali trabalhando, muitas coisas serão mudadas, tá? Então não importa se você é MEI, se você é pequeno, se você é médio, se você é uma grande indústria, ou se você é uma multinacional, não importa. Você trabalha com pessoas humanas e pessoas humanas têm sentimentos. Elas também têm suas necessidades básicas que devem ser supridas, né, por meio do seu trabalho. Nunca esqueça que as pessoas que estão trabalhando para você, elas estão doando a sua vida em troca de um salário, em troca de um benefício. Seja ela um trabalhador mais simples, seja um grande executivo, ele está sempre doando parte da vida dele para que a tua empresa funcione, para que a tua empresa exista, assim como você também está doando parte da sua vida, né, para essas pessoas, tá bom? Então, vamos começar a pensar dessa maneira. Para que Jesus morreu na cruz, né? E pensarmos nessas 14 teses aí disponíveis do Klaus Berger, né, para pensarmos. Claro que eu coloquei algumas coisas aqui, algumas opiniões minhas, mas é para nós pensarmos sobre tudo isso, tá bom, meu querido, minha querida? Então, que Deus esteja sempre em você, com você e cuidando de você, tá bom? Tchau, tchau.